Honra a tu padre y a tu madre, así se prolongarán tus días y te irá bien en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste obediente a María y a José, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. O Moço de Caráter, pelo Monsenhor Tjamer Totti. Editora Caritatem, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram, possam e devam auxiliá-lo, isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se Vaquinha, ou ainda comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Renato. Muito obrigada, Renato. E também é possível auxiliar o canal tornando-se membro aqui do canal. Então, dê uma olhada nas possibilidades, intere-se. Caso você goste do que aqui é feito e concorde com o que aqui é feito, é claro. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença. Eu desejo uma boa escuta. Estamos na primeira parte do caráter. Ora, o egoísta. Não é muito lisonjeiro ouvir-se, ora, o egoísta. Realmente, que é o egoísmo, senão um falso amor de si? O amor de si, bem compreendido, é mandado por Deus. É um instinto que Ele próprio implantou em nós, instinto que faz subsistir o indivíduo, que nos impele a evitar quanto possa prejudicar-nos. E o egoísmo é apenas a caricatura do amor de si mesmo, bem compreendido. O moço egoísta julga-se o centro do mundo. Está persuadido de que tudo o mais foi criado para ele, e que a simples razão de ser da humanidade terrena é servir a seus 36 caprichos. Os próprios grandes acontecimentos históricos, ele só os julga segundo o proveito que deles pode tirar. Quanto menor o rapaz, tanto mais sujeito à influência dos sentidos. Quer dizer, tanto mais egoísta. Observa um menino de 4 ou 5 anos. Quer tudo quanto vê. Junta todos os brinquedos que se acham no quarto e alinha-os diante de si com o único fito de que não fique nenhum para os demais. Nunca é demasiado tarde para habituar um menino ao desinteresse. Mas é verdade que, com um bebê, há que haver indulgência. Vá lá que um escolar recentemente chegado ao colégio escreva à mãe pelo fim de setembro: já tenho 3 amigos na escola. Júlio para o latim, Tiago para a aritmética e Paulo para a gramática. Tu, porém, meu filho, cujo espírito se desenvolve cada vez mais, convém reconheças, à medida que vais crescendo, que o mundo não foi criado só para ti, que tua pessoa não é precisamente a mais importante de todas, e que à volta de ti vivem milhões de homens a quem deves consideração. Cumpre que o reconheças por ti mesmo, como se a educação familiar não te houvera ensinado. Chamamos egoísta àquele que não quer compreendê-lo. O que é singular é serem os jovens particularmente egoístas durante os anos da puberdade, isto é, no tempo em que justamente são mais ufanos do seu espírito e do seu saber. Hoje em dia, se um rapaz de 13 a 17 anos é insuportável e irascível em casa, se irrita continuamente os pais, irmãos e irmãs
e bate às portas e está sempre de mau humor, jamais satisfeito com alguma coisa, sem consideração por quem quer que seja, dizem: está nervoso o pobre garoto, pois andam muito enganados, muito enganados. Ele é egoísta, o pobre garoto. Eis tudo. Um moço rico que se gaba diante de camaradas pobres das magníficas viagens que fez durante as férias, isso é egoísmo. Largar à porta quando se sabe que vem alguém atrás de si é egoísmo. Rir em uma casa onde um acontecimento lutuoso acaba de sobrevir é egoísmo. Zombar dos outros e irritar os circunstantes é ainda egoísmo. E poderíamos continuar sem fim a lista. Começa a exercitar-te na renúncia durante a juventude. Aquele que só procura prevalecer na vida, que está sempre pronto a calcar aos pés os interesses alheios, dá prova de egoísmo bem vilão. Mas como chegou até aí? Talvez tenha começado na infância por nugazinhas bem fúteis. Quando explorava as matas com os amigos, andava à frente deles e largava os galhos atrás de si. Pouco lhe importava que fossem fustigar-lhes o rosto. Ele era o primeiro. E para ele, isto era o que importava. Em compensação, que honra para um moço quando dizem dele: é um nobre coração. Um nobre coração é o contrário do egoísta. Se uma desventura feriu teu colega, tenta consolá-lo com afetuosas palavras. Isso é próprio do coração nobre. Se algo de alegre lhe sucedeu, rejubila-te com ele. É ainda de um coração nobre. O egoísta, esse, empalideceria de ciúme. Podes ainda praticar a abnegação, repartindo a tua merenda com um camarada pobre, ajudando um amigo a fazer o dever, esforçando-te por obsequiar a outro, falando polidamente aos criados, apanhando o chapéu que um estranho deixou cair, etc, etc. Vês quanta alma, quanto pensamento elevado e amor ao próximo podemos pôr nos menores acontecimentos de uma vida de estudante. Sabes dizer não? Um jovem não pode gabar-se de caráter firme se nunca sabe dizer não. Quando o turbilhão das paixões e dos desejos instintivos te empolga, quando, depois de uma ofensa, a lava da cólera reponta em ti e quiser irromper pela tua boca, quando a tentação te alicia ao pecado, sabes pôr-te resoluto e dizer não, simplesmente, de maneira definitiva? Não. Nada de ímpetos, nada de desatino, nada de bofetadas, nada de briga. César quis desabituar-se das palavras irrefletidas e contava até 20 cada vez que tinha de responder a expressões que o haviam desagradado. O meio é excelente. Por quê? Porque dá tempo de voltar à reflexão, ao nosso melhor eu, que a explosão súbita dos nossos sentidos sufocara um momento. Um rapaz calçado com seus esquis desliza rapidamente em soberba pista através da floresta nevada. No fim do declive, há um barranco profundo. O jovem corre com a rapidez de uma flecha, mas a alguns metros do abismo estaca firme, com seguro movimento, e ei-lo de pé à beira do precipício, imóvel, como uma coluna de granito. «Bravo! Magnífico! Onde aprendeu você isto?» gritam-lhe. «Não foi aqui que comecei, é certo», responde o jovem. «Primeiro ensaiei, e mais de 100 vezes detive-me em ladeiras menos perigosas. O caminho da vida é também uma pista com muitos abismos, e os que não ensaiam 100 vezes parar no declive, como uma estaca, como uma coluna de mármore, dizendo corajosamente não à tempestade das paixões, acabam um dia caindo no abismo e perdendo-se sem remédio. Exercitar a vontade é manter constantemente o espírito em estado de luta contra a autoridade dominadora do corpo. A alma do que cede sem resistência ao menor instinto carecerá de firmeza, e o caos assustador há de reinar-lhe nos pensamentos.
Isso far-te-á compreender a palavra do Senhor. O reino dos céus padece violência, e só os esforçados podem arrebatá-lo. A primeira condição para um caráter firme é lutar contra si mesmo e fazer reinar a ordem na floresta virgem das forças instintivas desregradas. A primeira condição para um caráter firme é lutar contra si mesmo e fazer reinar a ordem na floresta virgem das forças instintivas desregradas. Durante a Primeira Guerra Mundial, a miúde se repetia a máxima: a melhor defesa é o ataque. Ela é fundada. É inegável que aquele que começa a luta já tem certa vantagem sobre o inimigo. O mesmo sucede no grande combate da alma. O melhor meio de preservar das derrotas o próprio caráter é oferecer dia por dia uma escaramuça ao inimigo escondido dentro, e que se chama preguiça, descuido, egoísmo, capricho, gula, curiosidade ou outro nome qualquer. Quem não sabe dizer não a seus desejos, meu filho, nem quer conhecer jamais o seu capricho, empecilho, não quer dar a conhecer o empecilho a seu próprio capricho, este é inimigo de si mesmo. Antes de haver refletido com as próprias mãos, se fere. É por isso mesmo vencido. Diz Weber. Antes de haver refletido, com as próprias mãos se fere. Este é por si mesmo vencido. Diz Weber. Receio não possas acreditar na história que vou contar. É tão surpreendente ver-se um homem ter mão a si mesmo com tal perfeição, mas escuta, porém. Um grande sábio naturalista chamado Abu-Zeid morava em Genebra. Todos os dias media ele a pressão do ar e anotava-a cuidadosamente. Havia 22 anos. De uma feita, uma arrumadeira nova começou o serviço por uma grande limpeza do gabinete de trabalho do patrão. Este, ao entrar, perguntou-lhe: onde pôs você os papéis que estavam aqui, junto do barômetro? Ao que ela respondeu-lhe: queimei-os, senhor. Estavam todos sujos. Mas pus papel limpo no lugar. Pois bem. Pensa um pouco no que terias respondido tu a esta mulher. E o que lhe respondeu então o sábio? Cruzou os braços, talvez para reprimir a tempestade que ameaçava desencadear-se, e depois disse tranquilamente: você acaba de destruir o resultado de 22 anos de trabalho. Peço-lhe não tocar em nada no meu gabinete de trabalho daqui por diante. Experimenta, filho, uma só vez, ficar assim calmo em face de contrariedade muito mais insignificante. Experimenta, meu filho, uma só vez, ficar calmo assim, em face de uma contrariedade que é muito mais insignificante. Sabes por que é que bom número de jovens adquire o hábito de fumar? Muitos sabem perfeitamente que é paixão ridícula, mas isso os não impede de continuar. Julgas que seja porque eles acham gosto no fumo? Absolutamente não. Eles fumam porque os outros fumam. Por que é que este jovem critica tudo e todos, à torto e direito? Por que é que toma atitudes levianas? Porque vê os outros agirem assim. É preciso ter alma bem forte para defender os verdadeiros princípios da moral em uma sociedade de costumes tão avessos. É preciso coragem intimorata para jamais ceder um só passo a quem quer que seja nas próprias convicções religiosas. Mas o que ainda não possui essa coragem tem apenas um caráter fraco e longe da perfeição. Ai. Conheço jovens que se comportariam como heróis se tivessem de defender-se em uma batalha, mas que se sentem constrangidos a confessar a sua fé em sociedade e têm medo enorme do que dirão. Há-os em bom número que, malgrado seus nobres conceitos morais, preferem rir das palavras grosseiras que ouvem e dizê-las também unicamente porque os outros assim fazem.
Um jovem de caráter firme nunca perguntará: como é que fazem os outros para que eu os imite? Como é que falam os outros para que eu fale como eles? A flor abre o seu cálice aos raios do sol nascente e, sem jamais se ocupar do que fazem as outras flores, banha a sua cabecinha perfumada na onda tépida que a envolve. Frente para o sol. A águia não se volta para olhar receosamente à volta de si e ver se outras aves a seguem no voo. Lança-se como uma flecha aos píncaros mais elevados. Frente para o sol. Para o alto. Frente para o sol. A diestra. É também a máxima do jovem que quer tornar-se homem de caráter. A diestra. Eis a máxima do jovem que quer tornar-se homem de caráter. É grande bem, como vês, saber dizer um não enérgico quando se apresenta ocasião de dizê-lo. Dize não aos teus camaradas quando te incitem a fazer uma ação proibida e grita não às exigências cegas dos teus instintos, não a todas as tentações que procuram colher-te nas teias das suas lisonjas. Excerto de um diário. Vou dar-te agora algumas páginas do diário de um jovem estudante de 15 anos. Elas te farão conhecer 2 tipos diferentíssimos de jovens. Um que se deixa arrastar pela corrente da indolência e da leviandade, e outro que sabe dizer não com firmeza de bronze. Abre aspas. Ontem fui visitar Duchenne, mas lá não tornarei tão cedo. Não tinha, aliás, vontade alguma de ir. Foi Bureau que quase me forçou a aceitar os convites insistentes daquele rapaz por quem experimentei estranha antipatia desde o primeiro dia. E mormente, depois da famosa lição de religião, no fim da qual ele nos lançou com voz cínica: a religião é boa para crianças, mas não para rapazes. Mas comecemos pelo princípio. Toco a campainha e um criado de libré abre a porta. O senhor Paulo está estudando no quarto. Queira acompanhar-me. Atravesso um aposento luxuoso, cheio de quadros e de tapetes do Oriente, e bato à porta do senhor Paulo. Ele deve ter tapado os ouvidos para estudar melhor, pois não responde. Entro devagarinho. Está sentado junto a uma mesa, os cotovelos sobre um jornal ilustrado. Porém, dorme profundamente. Debaixo do jornal aberta uma gramática latina. No caso de vir o pai ver o que ele estava fazendo, com um movimento rápido a poria em cima. Se o pai tivesse vindo em meu lugar, estaria o filho esplendidamente arranjado. Antes de acordar o operoso estudante, olho em torno de mim. Que quarto! Nunca em minha vida tinha visto desordem igual. Dir-se-ia um Belchior. Sobre a mesa de trabalho, jaziam em confusão os seguintes objetos: a capa furada de uma bola de futebol manchada de tinta, um furador, pedaços de pau, uma bomba de bicicleta, uma luva desparelhada. Mais além, uma régua já toda dentada, um vidro de cola, uma dezena de botões de tamanhos diferentes. É divertidíssimo fazê-lo saltar. E um caderno de aritmética. Do outro lado, uma pistola de alarme, um saca-rolhas, uma caixa de fósforo, a metade de um dicionário latino, a outra metade estava debaixo da mesa, uma ponta de mata-borrão, 40, 50 selos estrangeiros, uma chave de patim, um punho sem companheiro, estes últimos objetos em torno de uma lâmpada elétrica, livros espalhados à direita e à esquerda, romances na maioria duvidosos. Aqui um manual de álgebra, lá um livro de leitura inglesa, meio escondido por debaixo de revistas ilustradas. Uma ponta de lápis mastigada até perder o aspecto e 4 usados passes de bonde completam o quadro. E no meio daquele belo caos, Duchenne dorme tranquilamente. Ah, se este rapaz é tão desordem por dentro quanto por fora! Pensei de repente. Nesse momento, o senhor Paulo acordou. Com um movimento instintivo, agarrou o jornal ilustrado para melhor tê-lo por baixo da gramática latina. Mas, quando percebeu que não era o pai que acabava de entrar, e sim eu, estendeu-me a mão com displicência que pretendia ser elegante. Ah, é você. Bom dia, bom dia. Sente-se, rapaz. Vou oferecer-lhe um cigarro do Egito.
São finos estes cigarros, hein? Abriu uma gaveta e revolveu-lhe as profundezas mais secretas para retirar deles um punhado de cigarros. Obrigado, eu não fumo. Você é que pode fumar. De quem recebeu esses cigarros, hã? Apanhei-os de papai, quer dizer, ele que deu. Enfim, arranjei-os. E você ainda não fuma? Ora, o santo! As crianças não se atrevem a fazer o que lhes é proibido, hã? Senti a cólera subir em mim. Porém, contive-me e respondi tranquilamente. É verdade que eu nunca faço o que meus pais me proíbem. Até aqui, sempre reconheci que eles tinham razão. Mas, se eu não fumo, não é só por obediência, é também por princípio. E não tenho hábito de ceder neste ponto. Depois, Duchesne falou-me longamente das férias que ele acabava de passar à beira-mar, depois da sua motocicleta. Contou-me ainda uma porção de futilidades e entrou no terreno das obscenidades. Eu já não ria, estava furioso, mas ele, gabando-se das suas conquistas, quis mostrar-me fotografias representando atrizes pouco vestidas. Levantei-me então de um salto e saí. Minha cólera, por longo tempo repetida, ia explodir. E fiz enorme esforço para dizer-lhe apenas isto. Eu julgava que você me tinha convidado para uma conversa digna de um homem. Saindo da casa dele, dirigi-me para a beira do Danúbio. Precisava absolutamente de ar puro. Era uma bela noite de inverno e as estrelas brilhavam com um fulgor incomparável. Eu passeava sozinho e minha alma agitada elevou-se para o céu. Oh, estrelas! Exclamei com fervor. Sois tão puras, tão brilhantes e tão afastadas de tudo o que entenebrece. E como é suja a terra, e quão manchadas as almas neste mundo. Ajudai-me a parecer-me convosco. Muito tempo vagueei pela margem, deixando que meus pensamentos mergulhassem na pureza das coisas eternas. Tal foi a minha primeira visita à casa de Duchesne. A primeira e a última. Fecha aspas. O papagaio no fio telegráfico. Na base de todas as virtudes está o domínio de si. Na base de todas as virtudes está o domínio de si. Mal nos tornamos escravos das nossas paixões ou dos nossos instintos, perdemos a principal garantia de nossa vida moral, o governo do eu. Aquele que, sem nenhuma resistência, cede a seus desejos sensuais, não é um moço de caráter. Nem sequer merece mais o nome de homem. Pois ser homem significa saber mandar e resistir às exigências grosseiras do próprio corpo. Na vida, ficamos muitas vezes consternados de ver quantas vezes não somente os meninos, em quem o atrativo dos sentidos é quase natural, como também os adultos, agem sob a influência do primeiro momento, e quanto neles é exíguo o domínio de si. Esse domínio, entretanto, é que os levaria a perguntar, antes de agir, se a sua ação é justa e direta, e quais serão as consequências dela. Os repentes da cólera, do brio ferido, do sensualismo e do orgulho levam-nos a atos que eles lastimam 5 minutos mais tarde. Número considerável de pecados neste mundo jamais seria cometido se os homens se exercitassem seriamente nesta única virtude, saber governar a si próprios. No tempo do paganismo, o pintor Nicodromo pespegou um dia violenta bofetada no filósofo Crates. Ora, sabes como foi que Crates se vingou? Deu-lhe outra bofetada, pensas tu? Não, senhor. Colocou na face inchada um bilhete com a inscrição: "Foi Nicodromo que me fez isto." E toda a cidade ficou assim sabendo que o pintor não passava de um caráter fraco, que não sabia resistir a seus arrebatamentos. Abre aspas. Quem quer brincar com a vida não pode bem acabar. Quem não é senhor de si, seu criado há de ficar. Fecha aspas. Um discípulo meu, em caso semelhante, agiu um dia de maneira bem diferente. Havia ele empurrado um camarada sem querer. Este voltou-se-lhe irado,
Olhe, você é a maior besta do mundo, disse-lhe. E sabes o que o meu jovem amigo lhe respondeu com voz calma e polida? Ele disse: mas que é isso, hã? Como é que você perde o controle dessa maneira? É inegável que hoje em dia a maioria dos homens tem um modo de pensar hediondamente materialista. É um triste fato. Sucede, porém, que essa gente, chafurdada na lama, professa uma admiração profunda pelo homem em quem o espírito triunfa da matéria. Com que entusiasmo o mundo inteiro não acolheu há anos a boa nova de Amundsen, explorador intrépido que tantas privações sofrera, havia então chegado ao Polo Sul. E como foi sincera e unânime a compaixão quando se anunciou que Shackleton morrera de frio a algumas léguas da sua meta. Ora, que é então que a humanidade assim venera nesses exploradores, que nem descobriram minas de diamante e nem construíram máquinas novas, senão a vitória do espírito, da alma sobre o corpo, sobre a matéria, sobre as forças da natureza? Um dia, em uma cidadezinha do interior, encontrei um menino desfeito em lágrimas. Chorava porque o seu papagaio, que ele levara semanas inteiras a fazer e enfeitar, e que soltara naquele instante mesmo, ficara preso em fios telegráficos. A cada sopro do vento, o magnífico papagaio se agitava, e o menino, que via de minuto a minuto rasgar-se cada vez mais, soluçava ruidosamente. Não podia fazer nada, absolutamente nada, para impedir a ruína da bela obra que havia fabricado com tanto esmero. Nos jovens, a alma está sempre pronta a evolar-se para as alturas. Mas, ai, ela também, não raro, se prende nos bancos de areia dos sofismas, nas rochas da moral ou nas redes das paixões, e é em vão que se debate em seguida para recuperar a liberdade. O pobre menino lamentava-se olhando seu papagaio destruir-se nos fios que o haviam captado no primeiro voo. Toma cuidado, meu filho, de que tua alma, no surto para os cimos, não seja do mesmo modo retida pelas garras das tuas paixões ou emaranhada na floresta virgem das forças dos teus instintos. Contra a torrente. Imagina o generalíssimo de um grande exército em tempo de guerra. Imagine um general, um grande general, de um grande exército em tempo de guerra. Delineia seus planos e decide da sorte de centenas de milhares de homens em um quarto silencioso na retaguarda do fronte. A menor palavra é proibida. O chefe do Estado-Maior está todo entregue ao estudo de cartas imensas, onde cada estrada, cada riacho e posição de cada bateria e de cada patrulha são anotados com meticuloso cuidado. No quarto vizinho é um vai-vem contínuo. A cada minuto soa o telefone ou retine o tímpano do telégrafo. Motoristas e ciclistas chegam e voltam imediatamente. Os relatórios sucedem-se. Aviadores anunciam o resultado dos seus raids e nada de toda essa lufa-lufa deve chegar ao generalíssimo. Ele precisa de tranquilidade e de todo o seu sangue frio para refletir e redigir claramente suas ordens. Esse homem, nesse quarto silencioso, é como uma pedra imóvel na torrente dos acontecimentos. Simboliza o caráter independente. O jovem que sabe ficar fiel às suas convicções, sem se preocupar com a algazarra e com as zombarias dos seus inimigos, é esse caráter. Contra torrentem. Aquele que, ao contrário, vive no medo contínuo do que hão de dizer, ainda não está liberto. É escravo dos seus próprios temores. O jovem que sabe ficar fiel às suas convicções, sem se preocupar com a algazarra e com as zombarias dos seus inimigos, esse tem caráter. Esse é caráter. Contra torrentem. Ele vai contra a torrente. Aquele, ao contrário, que vive no medo contínuo do que hão de dizer, ainda não está liberto. É escravo dos seus próprios temores. O profeta Daniel, feito prisioneiro em Nabucodonosor na idade de 14 anos, foi levado à corte desse príncipe.
Podes imaginar a quantas tentações esteve ele exposto no meio daquela pompa inacreditável. Ora, sabes o que ele dizia a cada manhã? Ficarei fiel ao meu Deus e não provarei de comidas proibidas. A tentação durou 3 anos e Daniel não faltou uma só vez à sua promessa. Todos os engodos que o cercaram naquele palácio de mármore não puderam desviá-lo. Que caráter, não é? Queres outros exemplos? Pois então lê. Aqui está uma carta escrita por um jovem que teve de abandonar os estudos pela trincheira no decurso da Grande Guerra. Abre aspas. Caíra eu em bem má companhia. Entre os meus camaradas, eu não tinha um só amigo que pensasse como eu. Estava sozinho. Não era a jovialidade que faltava, mas tudo levavam para o mal. Desnaturavam o texto das canções, misturando-lhe grosserias em que é até proibido pensar. Liam em voz alta livros onde as piores torpezas eram descritas com abundância de pormenores e obrigavam-me a escutar coisas de que eu nem sequer desconfiava. O mais atrevido era o nosso cabo, que empregava todo o seu minguado saber nesse gênero de divertimento. Eu desaparecia do rancho logo que podia, mas às vezes eu não podia sair. Então ficávamos todos sentados em volta de uma mesa e o cabo começava com as suas obscenidades. Eu procurava ocupar-me de outra coisa e não escutar, mas se eles percebiam, forçavam-me. Logo, por causa disto mesmo, deram em jogar-me tudo às costas. Davam-me todas as faxinas desagradáveis e eu era punido com a maior severidade pelas menores omissões, coisas que nem sequer eram censuradas nos demais. Não podendo mais, eu ia apresentar queixa quando me mudaram de lugar. Hoje voltei a ser livre e ninguém mais me obriga a escutar coisas vis. Fecha aspas. Que heroísmo, hein? Que independência nesse jovem soldado que teve a coragem de lutar contra a corrente, contra a torrentem. Durante a Comuna, na Hungria, era proibido rezar em aula antes das lições. Um dia, em uma das escolas da capital, o cidadão mestre entrou e ordenou aos meninos que se sentassem, mas eles ficaram de pé. Como? Que é isto, hein? Sentem-se! Repetiu-lhes. E os alunos responderam-lhe em coro: ainda não rezamos, queremos rezar. Porém, vocês bem sabem que a reza está proibida, bradou o cidadão, olhos faiscantes de cólera. Ainda não rezamos, repetiu o coro. E não houve remédio. Pois bem, rezem, gritou o professor. Essa classe compunha-se de jovens heróis. Um homem de vontade firme abre caminho por toda parte, qual uma queda d'água por entre os rochedos, e as almas corajosas, os caráteres independentes, erguem-se como pirâmides no deserto da imoralidade e da inconstância modernas. Nem todos têm ocasião de praticar um grande ato de heroísmo. Tu mesmo também não o terás, provavelmente. Porém, a tua vida pode tornar-se um exemplo de heroísmo se cumprires todos os teus pequenos deveres cotidianos com zelo e fidelidade, sem trégua. Todos, e tu também podes tornar-te um exemplo de heroísmo, se cumprires todos os teus pequenos deveres cotidianos com zelo e fidelidade, sem trégua. Sobretudo, não te deixes intimidar pelos belos palradores. Se defenderes corajosamente os teus princípios, verás muitas vezes o inimigo bater em retirada, apavorado. Ordinariamente, ele se parecerá muito menos com um touro bravio e irritado do que com uma grande lesma que se apressa a retirar os moles chifres ao primeiro contato um pouco duro. Nós, a geração de teus pais, verificamos com prazer que a juventude de hoje é bem mais religiosa do que era a de 20 ou 30 anos atrás. Mas também, isso é necessidade urgente,
Senão, a cultura europeia e mundial está perdida. Durante viagem ao Ocidente, o poeta indiano Rabindranath Tagore, que pode ser ouvido aqui no canal, aliás, verificou que, em matéria de moral, os costumes da Europa dita cristã eram bem inferiores aos do Oriente pagão. O espírito materialista do século XIX, que nega a alma e seu destino eterno, que rejeita a Deus, conduziam-nos efetivamente à beira do abismo. E poder algum terreno pode preservar-nos da queda, a não ser o de uma juventude profundamente religiosa que recuperou os seus nobres entusiasmos pelo ideal. Uma juventude profundamente religiosa. Quer dizer que ela não deve ser cristã só em registros, mas na vida de todos os dias, que deve assinalar no menor dos seus gestos, em todos os seus pensamentos, palavras e ações, as consequências desse pensamento sublime. Somos jovens cristãos. Sim, meu filho. Se pertences a essa juventude, cumpre que tua vida dê testemunho disso, desde agora, durante os teus anos de estudo, e mais tarde no caminho de tua profissão. Sempre, em tudo, cumpre que sejas fiel às tuas convicções religiosas. O duelo. Tome cuidado, amigo. Sabe com quem está falando? Sabe com quem está tratando? Há 6 minutos que decidi provocar você a um duelo. Tal era a linguagem altiva de um jovem, bem intencionado, aliás, quando, ao descer uma escada após a proclamação dos resultados obtidos em um exame final, foi empurrado por um dos companheiros e gabava-se disso com seriedade perfeita, intimamente persuadido de que realizara coisa muito importante. Mas como se enganava, hein? Era desses que não ousam lutar contra a corrente. O seu ar pedante refletia todos os sofismas e todos os preconceitos a que recorre, sem razão alguma, a sociedade moderna para tentar defender a noção de honra. Não te será supérfluo, meu caro, ouvir aqui algumas reflexões relativas a esse erro. Porquanto mais de uma vez tenha-me acontecido ouvir esta palavra da boca de jovens que pensam bem, abre aspas. Sim, o duelo é uma asneira, se quiserem. É um modo primitivo de fazer justiça que nos ficou no passado, mas, em certos casos, é impossível evitá-lo. Em certas circunstâncias, somos incapazes de vingar a honra de outro modo. Fecha aspas. É isso, pois, vingar a própria honra. Dizem que é a finalidade do duelo. Mas um homem que mentiu, que me enganou ou caluniou, a quem exprobei, por isso, com que direito me vem pedir reparação? Antes se corrija, arrependa-se dos seus pecados. É o único meio para ele de resgatar a honra. Não é risível pensar que para um tratante qualquer basta lhe pegarem uma espada ou uma pistola que já provou a sua honestidade? O que ele provou foi que sabe expor a vida bem levianamente. Ora, os ladrões, os assassinos, os dançarinos de corda e os domadores de feras não fazem assim também? Reflete um momento apenas, e serás obrigado a verificar que o duelo é meio absolutamente impróprio para dar satisfação ao ofendido. Em um duelo, 3 casos podem apresentar-se. Os 2 rivais recebem um ferimento, e então, quem salvou a honra? Hein? Ou o ofendido, inocente, é o único ferido? E então, onde está a reparação que ele parecia exigir? E, finalmente, última possibilidade, o ofensor é vencido. Suponhamos mesmo que morre em consequência dos ferimentos. Então, o que sucede? Em nossos dias, ouve-se repercutir em toda parte a afirmação insinuante de que, perante a lei, somos todos iguais. Soa bem, e muito nos ufanamos disso. No entanto, se 2 jovens campônios trocam uma facada depois de se embriagarem juntos, metem-nos em cadeia por longos meses, embora mal fossem responsáveis por seus atos por ocasião da briga.
E a mesma lei contenta-se com 3 dias da mesma pena e com alguns atenuantes se se trata de 2 fidalgos que, após um treino preparatório de várias horas, trocam golpes de espada mais ou menos mortais, quiçá, friamente, conscientemente, perante testemunhas e com técnica artística. Não achas que é triste a igualdade, entre aspas, do século XX? E não pensas que o mais primitivo senso de justiça deve achar-se ofendido com isso? Queixam-se todos e em toda parte de que o povo não sabe mais respeitar as leis. Mas como poderíamos exigir esse respeito das camadas mais baixas da sociedade, se nas altas podem os homens subtrair-se a elas impunemente e de maneira mais violenta? Quisera que tu, meu filho, alimentes a vontade de jamais, jamais te bateres assim quando fores adulto. Um jovem impecável, ouve-o bem, só tem aversão ao duelo. Um jovem impecável, só tem aversão ao duelo. Bem sei que há muitos homens honestos que, de conformidade com suas convicções religiosas e o puro bom senso, condenam o duelo e, no entanto, não ousam evitá-lo em certas ocasiões, achando-se então, dizem, sob a pressão do constrangimento social. Mas como estão errados! O que faz a honra de um homem, de fato, é a sua lealdade, a sua retidão. O que faz a honra de um homem, de fato, é a sua lealdade, a sua retidão. E pois é o próprio homem sozinho que, prevaricando, pode desonrar-se. É comportar-se como pagão, crer que uma ofensa ou uma injúria de fora pode prejudicar a reputação. Os nobres romanos nunca se batiam em duelo. Levavam suas querelas perante o tribunal civil, e ninguém os qualificava de covardes. Abre aspas. A honra e a coragem são duas nobres virtudes da alma que não podemos procurar pelas armas. E a falta de honra e a covardia são duas nódoas da alma que não podem ser lavadas em sangue. Fecha aspas. Diz Cazenor. Não posso negar que essa estúpida concepção social que prefere recorrer ao duelo, meio tão pouco eficaz quando se trata de represálias, a submeter as suas ofensas à lei, está ainda bem viva e continua a cada dia a fazer numerosas vítimas. Confesso mesmo que há ainda homens de juízo acanhado que acusam de covardia os que não se sujeitam a esse uso bárbaro. Mas é justamente por isso que o mundo precisa de homens corajosos, cuja vida se imponha pela sua pureza e retidão, de homens que, valentes, não tenham medo de romper abertamente com esse antiquado modo de pensar. Conheço homens que ocupam altas posições políticas e sociais, cuja atividade os destina para os lugares mais importantes da vida e que são cercados por todos do maior respeito, embora proclamem abertamente que, consoante as suas convicções religiosas, jamais se bateram em duelo. Não preciso dizer que, em compensação, eles se propõem, como regra severa, nunca ofenderem quem quer que seja. Porque insultar alguém e recusar depois dar-lhe satisfação não é cristianismo, é covardia e falta de caráter. Quando alguém se deixou levar a isso, ainda que fosse só por irreflexão, o que afinal de contas é bem humano, certamente é preciso mais força moral para pedir perdão pela injúria feita, acusando-se a si próprio, do que para se bater em duelo. É preciso mais força moral para pedir perdão pela injúria feita, acusando-se a si próprio, do que para se bater em duelo. O duelo era um meio brutal de vingar a própria honra em um tempo em que os direitos da justiça deviam conquistar-se pessoalmente e a golpes de espada. Porém, em um mundo cultivado, ninguém pode fazer justiça por si mesmo. Trata, pois, de trabalhar, meu filho, pelo teu exemplo, para que esse costume bárbaro desapareça, como desapareceu a noção igualmente muito difundida outrora de que um assassínio só se podia lavar com outro assassínio.
Absolutamente não é digno de um homem corajoso o sufocar violentamente os seus mais nobres princípios sob a pressão selvagem e terrificante dos preceitos vis de certa classe social. Victor ostium et sui, vencedor dos inimigos e de si próprio. Aos 14 ou 16 anos, o sistema nervoso de um jovem assemelha-se a fios carregados de eletricidade, e seu sangue é como lava ardente. Nada mais difícil, pois, do que fazê-lo compreender a sublime beleza da posse e do domínio de si. Como, dir-me-ás, se um camarada me empurra para fazer-me cair, não hei de lhe dar um murro violento? Se alguém me provoca, não lhe hei de aplicar uma bofetada magistral? Se um amigo zomba de mim, não hei de responder à altura à ofensa? Já é terrivelmente difícil. Mas, além disso, aceitar que essa abstenção, longe de ser covardia, seja a mais bela flor da vontade humana, é quase impossível. E, no entanto, nada mais verdadeiro. Exprime a célebre palavra de Goethe, abre aspas, é Senhor quem souber se conter. Só a lei nos dará livres ser. Fecha aspas. O domínio de si não é nem silêncio indeciso, nem resignação passiva. É a manifestação de uma vontade disciplinada, sempre senhora da situação e que sabe sempre medir antecipadamente o peso da palavra que vai pronunciar. O domínio de si não é nem silêncio indeciso, nem resignação passiva. É uma manifestação de uma vontade disciplinada, sempre senhora da situação e que sabe sempre medir antecipadamente o peso da palavra que vai pronunciar. O domínio de si desagrada aos jovens só porque eles dão sentido errôneo a essa expressão. Domínio de si não justifica de modo algum que se devam aturar todas as afrontas com a paciência de um carneiro e aguentar todas as injúrias sem dizer palavra. Um homem de vontade é perfeitamente livre de responder aos ultrajes que lhe fazem. Somente evita abaixar-se ao nível moral do seu adversário, entregando-se a violentas alterações ou trocando socos. Pelo seu proceder invariavelmente digno e pelas suas palavras refletidas, ele fere o rival no seu ponto mais sensível. Ao contrário, se alguém não sabe dominar-se, é como se não soubesse andar, cambaleia e vai de encontro às pessoas a cada momento. O mais belo exemplo de domínio de si foi-nos dado por nosso Senhor Jesus Cristo, quando, no decurso de sua paixão, um soldado o esbofeteou. Ele poderia ter punido esse sacrilégio com a morte, não é verdade? Mas que fez? Respondeu ao seu ofensor com uma calma imperturbável: se falei mal, mostra-me em quê. Se não, por que me feres? Se falei mal, mostra-me em quê. Se não, por que me feres? Torre Forte ou Ventoinha? Nas pequenas cidades da Idade Média, encontram-se não raro vestígios de fortalezas e castelos. E mesmo onde as construções estão reduzidas a algumas pedras, não é difícil achar quase intacta a alta torre do velho castelo. Ora, essas torres, que viram desaparecer tantos séculos e a seus pés contemplam com olhar impassível o turbilhão da vida moderna, como dão bem uma ideia do caráter firme. Embaixo delas tudo muda. Tudo se transforma, tudo evolui. Vende-se e compra-se. A elas, porém, nada nem ninguém pode alterar-lhes o granito. Antigas torres que são símbolo do caráter inabalável do homem que cumpre o seu dever virilmente. Outrora, a torre era o melhor refúgio dos habitantes do castelo. Hoje, o homem de caráter firme é o melhor sustentáculo da sociedade. Nunca abandones o lugar em que a vocação te colocou e cumpre-lhe todos os deveres, parecem dizer-nos aquelas pedras mudas.
Considera o número de anos exigidos para a minha construção, quantas pedras foram necessárias e quanto trabalho, boa vontade, quanto suor. Mas tudo isso não foi em vão. Sobrevivo há centenas e centenas de anos. Acaso, meu jovem, não te deixas desalentar facilmente na tua boa vontade? Quantas vezes não te arrojaste pelo bom caminho, cheio de ardor juvenil? E quantas vezes não prometeste trabalhar seriamente no desenvolvimento do teu caráter? Mas, ao cabo de algumas horas, de alguns dias, quando muito, a chama do entusiasmo minguava, o ardor desaparecia e tornavas a ser o mesmo. Não é verdade? Foram precisos anos, dezenas de anos talvez, para levantar a torre. E tu querias tornar-te homem de caráter em um só dia. Bem sabes, entretanto, que se o caminho do pecado é agradável e semeado de flores deliciosas no começo, desilusão terrível logo aguarda nele o pecador. E que, se é difícil ser virtuoso no início, esse caminho em breve se torna cada vez menos duro. E sempre se acha no seu termo a paz de uma consciência tranquila. Mas que é que eu vejo lá no cimo daquela velha torre, hein? Aquela coisa que nunca fica no lugar, que vira para a direita e para a esquerda. Uma ventoinha. Ela não tem direção fixa nem base estável. Vejo-me quase tentado a dizer que ela não tem princípios nem caráter. Porquanto, se os tivesse, por mais que o vento soprasse, ela não lhe obedeceria. Abandonar seus princípios, agir contra as próprias convicções, por ser mais cômodo, porque isso assegura uma carreira melhor, porque à volta de si o vento sopra de outro lado, isso é próprio da ventoinha. Mas dize-me, amigo, merece o nome de homem aquele que nas suas ações, princípios e convicções se deixa guiar pelas circunstâncias exteriores e pelos conselhos insensatos de companheiros? E, entretanto, quantos desses jovens não há? Conheces dúzias deles, e eu também. São todos os que não sabem andar com os próprios pés e que espiritualmente são menores ainda, que olham sempre para a direita e para a esquerda a ver o que faz o vizinho. Eis aqui um a quem a consciência avisa: não leias este livro, não vejas este filme, não entres neste site, neste aplicativo. Ouviste dizer que ele é cheio de imundície moral. Então por que haverias de deixar a branca veste da tua alma arrastar-se na pútrida água desse pantanal infecto, hã? Está bem, não o lerás, não o verás. Chega, porém, um colega: ô santinho do pau oco, hein, criança? E escarnece: eu, criança? E ei-lo que retoma o livro, o site, o aplicativo, e vai até a última linha, a última página, e enxovalha a alma na lama que essa obra encerra. Agora outro a quem a consciência diz ainda: não vás à exibição de tal peça, de tal filme, deixa tal companhia perigosa. Como fazer, hein? Perguntar-te-ás: os outros lá vão, os outros assim se divertem bastante. Eu serei o único a fazer-lhes frente? Ora, meu filho, é exatamente esse o modo de pensar e de agir das ventoinhas. Pois bem, então escolhe. Que preferes ser? Uma torre forte ou uma ventoinha? Escravo do medo do que hão de dizer? Ou escravo da tua consciência? Escravo da própria consciência, escravo da própria consciência. Este título se lê como de um romance de detetives, pensas tu, mas é engano. Quando se pode dizer de um jovem que ele é senhor da sua vontade e escravo da própria consciência, é a maior honra que se lhe pode fazer.
Se é capaz de ser contínua e invencivelmente fiel a tudo que a consciência te manda, és um jovem de nobre caráter. Em todo veículo há um preguinho que mal se nota, mas que tem a maior importância. É o do eixo. Se ele vem a cair, o veículo pode continuar a rodar ainda um pouco, mas a roda não tarda a abater-se e o veículo tomba. No caminho do caráter, acharás também um princípiozinho um pouco superficial na aparência, mas importantíssimo de fato. O apego sem reserva à voz da tua consciência. E cumpre que te faças servo submisso dela, seu cordeiro dócil. Tem 2 inimigos a voz da tua consciência. Primeiro, à volta de ti o mundo, que a contradiz quase sempre. E depois em ti, os teus pendores desordenados, os teus instintos que despertam e que tentam induzir-te a fazer-lhe ouvidos moucos. Tens, às vezes, momentos de entusiasmo em que pareces flutuar em etéreas alturas, muito acima das névoas terrestres, e tomas então a firme resolução de seguir sempre a voz da consciência e nunca abandonar o caminho da honra, nunca pensar, dizer ou fazer coisa que seja pecado. Nesses momentos, tu te sentes tão leve, tão bom, tão feliz, ouso eu dizer, forte. E, no entanto, 1 hora mais tarde, já percebes que este ou aquele dos teus companheiros não observa os mandamentos de Deus, que este livro, aquela peça de teatro, tal filme, seriado, só fazem pôr a ridículo os teus nobres princípios, do primeiro ao último. É a provação. A maior das provações, talvez, porque se o mundo todo fosse mau, como poderias permanecer bom? Se a tua escola estivesse repleta de jovens sem caráter, como poderias tu só permanecer fiel ao teu ideal? Quando toda a gente mentisse, cumpre, entretanto, que não mintas. Nunca mintas. Quando todos os teus camaradas, nos domingos, durante a Santa Missa, fossem flainar pelos campos, cumpre, entretanto, que não os imite. Quando todos fossem grosseiros de linguagem, importa que a tua permaneça elevada. E encontrarás mais outras provações, pois os inimigos da tua consciência não estão só no exterior. Há-os também no interior, no teu próprio coração. Costuma-se chamar a consciência a voz de Deus. E não é sem razão isso. Quem nunca ouviu essa voz no seu foro íntimo? Hein? Certo rapaz, cada vez que queria brigar, uma voz doce como argentino aqui quer dizer prata, o metal, né? É essa a origem da palavra argentino. Então, certo rapaz, cada vez que queria brigar, uma voz doce como a prata, como o argentino som de uma campainha, punha-se a repetir-lhe: não o faças, não o faças. Quando queria tocar naquilo que não lhe pertencia, a mesma voz fazia-se ouvir ainda. E quando era tentado a cometer pecado mais grave, o ruído dele mudava-se no de um grande sino a bater pancadas desesperadas: não o faças, não o faças. Recomendo-te ainda uma vez, e muito, meu filho, que te habitues desde agora e sem reserva a escutar a voz da tua consciência. É a tua juventude que decidirá se um dia serás homem consciencioso ou não. E bem sabes que, para a sociedade, o homem consciencioso é como a pilastra sobre a qual repousa todo um edifício. Quem diz escravo da própria consciência, diz escravo de Deus. E quem diz escravo de Deus, quer dizer completamente livre. Não conheço louvor comparável ao que fizeram um dia a um deputado inglês morto jovem. Todo ele parecia estar impregnado dos 10 mandamentos de Deus. Não temas ninguém, nem nada do mundo, salvo a tua consciência. Aquele que, com medo de ser escarnecido, omite as coisas que a consciência lhe manda, é um caráter poltrão. O jovem que não ousa rezar ou pôr-se de joelhos na igreja porque as pessoas olham para ele, é escravo da sua covardia e não da sua consciência.
Uxtell, não sei se esta é a pronúncia correta, mas Uxtell tem muita razão ao dizer que a virilidade bem entendida é uma vontade forte dirigida por uma consciência delicada. Belíssimo! A virilidade bem entendida é uma vontade forte dirigida por uma consciência delicada. Aquele que antes de cada uma de suas ações pergunta timidamente o que dirão os outros, não tem vontade, e o seu caráter está longe de ser perfeito. O que age segundo seus instintos, sem consultar o bom senso, e coloca os seus desejos agradáveis acima do seu estrito dever, não é um caráter firme. Abre aspas. Dir-te-á o coração seu anelo, a consciência dirá teu dever. Obedece à consciência com zelo, porque alcances vitória a obter. Fecha aspas. Weber. Os antigos reis da Pérsia mandavam pôr ao travesseiro a enorme quantia de 50.000 talentos de ouro a fim de se assegurarem a si um bom sono. O imperador Calígula, além do seu corpo de guarda, tinha animais selvagens à porta do seu palácio para não deixar penetrar ninguém enquanto estivesse dormindo. Artemon punha um escudo por cima da cabeça para impedir o teto de esmagá-lo se este viesse a cair durante a noite. Mas o que é tudo isso? O melhor dos travesseiros é uma consciência tranquila. Sê senhor da tua vontade. Sê escravo da tua consciência. Pedro de Verona sofreu martírio pela sua fé. Foi ferido a golpes de estilete. Após os primeiros golpes, gritou bravamente, creio! E quando tombou por terra, não podendo mais falar, molhou o dedo no próprio sangue e escreveu no chão esta mesma palavra. Creio. Era um homem de caráter. Um escravo da própria consciência.